Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome de Jesus. Culto de domingo, meus irmãos, é um culto abençoado. Nossa manhã de domingo começa cedinho com a nossa escola dominical. Tivemos um abençoado culto pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, e aqui estamos nós para o nosso segundo culto. Eu peço já que toda a igreja nos coloquemos de pé. Nós vamos, como sempre fazemos, iniciar o culto com a leitura da palavra. E vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. E quantos irmãos encontram, eu já quero também cumprimentar os nossos irmãos da Templo Central FM. Nós estamos já no ar e entramos agora na grade de programação da nossa rádio. Os irmãos que estavam acompanhando belíssimos hinos. Estamos agora ao vivo do culto da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza. Irmãos que acompanham de muitos lugares através do aplicativo, outros acompanham mesmo nas ondas sonoras, aqui no raio de 100 quilômetros, em todas as direções. São dezenas de cidades e muitos irmãos acompanham ao vivo nossas programações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os irmãos que estão entrando online no canal da nossa igreja, no culto ao vivo. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Quero ler na revista corrigida, a Bíblia que tenho comigo. E vamos juntos ler a palavra de Deus, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou a Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te, lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, não é esta a cidade? Segui-me e guiai-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu, chegando eles a Samaria, disse a Eliseu: Ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu o que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco?
põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. A igreja pode dizer amém? História muito preciosa, meus irmãos. Estamos lendo de um grande livramento do Senhor. É através desse texto e dessa porção que Deus quer falar com a sua igreja, com o seu povo esta noite. Nós vamos orar, meus irmãos, mas antes de fazer a oração inicial do culto, quero fazer menção desse dia, meus irmãos. Segundo domingo de junho é o dia do pastor. Glória a Deus. Nós temos tanta alegria, meus irmãos, de viver esse dia e saber que Deus tem sido com esta igreja. E uma das provas disso são os homens que Ele tem levantado, as famílias, os servos de Deus que cuidam desse grande rebanho. Nós somos uma igreja com mais de 200 congregações em toda essa cidade. E em cada uma delas tem um pastor cuidando, zelando, pastoreando. Em nome do nosso pastor Antônio José, assim como fiz pela manhã, quero abraçar, parabenizar todos esses pastores. Também os pastores auxiliares que congregam conosco, que servem aqui na sede. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos companheiros, suas famílias, em nome de Jesus. Nesse dia especial também, quero fazer menção honrosa do aniversário do nosso pastor Antônio José, meus irmãos. Ontem, dia 13 de junho, foi o seu aniversário natalício. Um dia especial para esta igreja, para a sua família. E ele está ainda se recuperando, graças a Deus, uma recuperação muito boa. Muito em breve estará aqui conosco, mas ainda está em recuperação. Por causa disso, celebrou o seu aniversário em casa, mas certamente o dia todo de felicitações por toda a igreja. Mês de junho é um mês especial para o nosso pastor e para esta igreja, porque no dia 6 de junho, nosso pastor completou 15 anos de pastorado aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus de Fortaleza. E agora, no dia 13, é o seu aniversário natalício. Os irmãos podem celebrar a Deus comigo, este dia, a vida do nosso pastor, digamos todos amém. Que Deus o abençoe, Ele está sempre acompanhando tudo e certamente já acompanhando o culto agora. Tem da nossa parte a oração e o desejo de que Deus o abençoe grandemente. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Quero saber quantos irmãos aqui precisam de oração. Todos nós precisamos. Vamos orar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite de domingo. Iniciar a semana na Tua casa é um privilégio, Senhor. É uma alegria poder desfrutar da bênção, da comunhão com os nossos irmãos. A Tua presença que se faz real, Senhor, a cada solene ajuntamento. Aqui o Senhor fala conosco. Ouvimos a Tua voz, aqui podemos Te adorar, Senhor. Elevar a Ti o nosso louvor, o louvor que é devido. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E eu quero Te agradecer pelo Teu povo que já está aqui, Senhor. Muitos irmãos ainda chegando. Que o Teu povo nesta noite sinta grande alegria, Deus, em fazer parte desta reunião, ouvir a Tua voz e bendizer o Teu nome, Senhor. Que este dia marque um começo de semana abençoado para cada um dos meus irmãos aqui presentes. Aqueles que também acompanham o culto no canal da nossa igreja, acompanham através da nossa rádio. Oro agora, Senhor, por todos os nossos pastores em toda essa grande cidade. Que a Tua mão abençoadora se estenda sobre cada um dos Teus servos. Oro especialmente para o Teu servo, pastor Antônio José, pastor desta igreja. Dê ao Teu filho, Deus, vida longa, feliz, com saúde e graça. Que a Tua mão esteja continuamente sobre ele e sobre a sua casa. Oro por nós outros, Deus, por este culto. Vivifica com graça, com unção, com poder cada elemento desta reunião. E que tudo que será feito aqui, Deus, aconteça somente, exclusivamente para a glória e louvor de Jesus Cristo. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos juntos adorar Jesus com muita alegria nesta hora.
Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes em estar na presença santa do Senhor? Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui. Em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e o que ainda fará. E pelo que Ele tem feito pela sua igreja também. Nós somos gratos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Sossegai. As ondas atendem ao mandar dEle. Ele tem todo o poder. Ele é glorioso. Vamos cantar. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos se prestes a submergir. Cante. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sejam encapelados no mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, eleva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, desce na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba, oh, peço-te, vem a mim, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Cante! As
Aleluia. É Ele quem tem o controle das nossas vidas. Aleluia. Cante mais uma vez. As ondas virem ao meu sossegar, sejam encaverados a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Diga! Sim, sossegai. Aleluia. É Ele quem tem todo o poder, toda a vitória está em suas mãos, e nós somos mais que vencedores. Aleluia. Quantos têm motivo para agradecer ao Senhor nessa noite? Você não tem mais do que eu. Nós passamos pelo vale, mas estamos aqui, firmes e fortes para a glória de Deus. Vamos cantar. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Diga! Jesus, Seu amor, Por teu grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Ele, Jesus, Jesus, aleluia. por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. mesmo sentado, levante suas mãos e diga: Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Ele fez isso comigo. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus, aleluia, a Ele, Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração.
Fique de pé em nome de Jesus, para dar honra e glória ao nome do Senhor. Graças por tudo que fizeste a mim. Graças, Jesus. Graças, a ti, Jesus. Tu és santo. Graças por tudo que fizeste a mim. Graças, Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Aleluia. Oh. Meus irmãos, aqui é o melhor lugar para estar e adorar o Senhor. Não tem preço, mas o preço foi pago. Foi o sangue de Jesus que pagou por você. Oh, aleluia. Cante. neste lugar, tu és rei. E entregar totalmente. Que coral lindo, glória a Deus. Toque do Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar. Cante com o coração e diga: Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. é aqui mesmo. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante bem forte. Este lugar, tu és real, Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás
Dê glória a Deus maior na sua vida aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom estar na casa de Deus, não é não? Que sensação maravilhosa, meus irmãos, estar na casa de Deus. Vale mais um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse é o sentimento daqueles que têm prazer na comunhão dos santos. É isso que nós temos cantado nesta hora. Meus irmãos, eu quero com muita alegria, a casa está cheia, os irmãos estão já providenciando outras cadeiras ali para acomodar os irmãos. Mas nós vamos com muita alegria nesta hora apresentar os nossos irmãos, amigos que estão nos visitando, alguns também vindo com carta de mudança. E eu quero já apresentar, meus irmãos, irmão Abner de Castro, irmã Edilane, vem de Brasília, irmãos aqui do Templo Central. Glória a Deus, são muito conhecidos nossos, meus irmãos. Irmão Abner, sempre que está aqui em Fortaleza, visita essa igreja, é a sua igreja, aqui é a sua família. E nós temos a alegria de recebê-lo nesta noite, meu amado irmão, juntamente com a irmã Edilane. A Igreja de Jesus está feliz por esses amados irmãos que estão conosco e vêm visitar sua igreja, o seu povo aqui nessa cidade. Digamos com muita alegria, amém. Deus os abençoe, meu amigo, Medilane, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero também, meus irmãos, apresentar o senhor Renato e família. São irmãos da família do irmão Yuri. Onde estão? Glória a Deus, estão ali, a família, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar por eles. Estão recebendo bênçãos de casamento nesta noite. A família está aqui prestigiando, participando desse dia muito especial. Sejam bem-vindos todos vocês, em nome de Jesus. Quero também, meus irmãos, apresentar, vindo com carta de mudança da Assembleia de Deus, Antônio Bezerra 1, nosso amado irmão Sebastião Alves Neto. Esse aqui eu conheço de muito tempo. Fique pé, meu neto, por favor. Sua família também. Por favor, todos os irmãos, sua esposa. Meus irmãos estão vindo congregar aqui conosco na nossa igreja sede. Esta mudança é simples porque é ir para a casa da mãe, né, meus irmãos? E na casa da mãe, a gente tem a alegria de receber cada um dos nossos irmãos. Meu neto é obreiro desta casa. E quero com alegria, juntamente com a igreja, saudar bem-vindo ele e sua digna esposa. A Igreja de Jesus recebe com muita alegria este casal de irmãos. Digamos todos amém. Amém. Sejam bem-vindos, irmão neto, sejam bem-vindos. Os filhos já estão aqui, caminham conosco, servem nessa casa. Então, é muito justo que estejam aqui também conosco. Meus irmãos, quero também apresentar a igreja com carta de mudança, vindo da congregação Nereide 2, amado irmão Mateus de Lima dos Santos, irmã Brenda Késia Soares. Onde estão os irmãos? Oh, glória a Deus. Casal abençoado, meus irmãos. Algum tempo atrás estavam pastoreando congregações e estavam ali na Nereide 2, mas decidiram caminhar aqui conosco, mais pertinho do nosso pastor, aqui na igreja sede, e temos a alegria de recebê-los também nesta noite. A igreja recebe bem-vindo, amado irmão Mateus e irmã Brenda. Digamos com muita alegria, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa de vocês, essa família também. Meus irmãos, eu quero já apresentar à igreja a nossa programação semanal. Temos, no decorrer dos dias dessa semana, uma programação muito especial e queremos a participação de toda a igreja. Amanhã, segunda-feira, nós temos nossa consagração a partir de 8 horas da manhã. Terça-feira, às 19 horas, o nosso abençoado culto de doutrina, culto de ensino. Se você puder, se programe. Venha ouvir a palavra de Deus. Na quarta-feira, meus irmãos, já é a terceira quarta do mês, portanto, teremos o nosso culto de mulheres. Culto Mulheres TC é sempre um culto muito abençoado. A casa cheia de irmãs de toda a cidade. Estaremos aqui no culto muito abençoado na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, a partir das 14 horas, o nosso círculo de oração. E chegamos no domingo, a programação do domingo que a igreja já conhece. Começa cedinho, 8 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. O nosso primeiro culto às 10 horas da manhã e o nosso segundo culto às 18 horas. Esse culto que estamos participando agora. Falo também aos irmãos da nossa Templo Central FM. Estamos nesse momento ao vivo na nossa programação e reforço o pedido para que os irmãos compartilhem com mais pessoas. Para que mais pessoas sejam abençoadas através da pregação da palavra de Deus. Além da programação que você tem na nossa rádio, hinos maravilhosos durante todo o dia,
a pregação, as reflexões. Temos também o nosso devocional diário, meus irmãos, que fazemos com o nosso plano de leitura bíblica. Todos os dias, por 3 vezes, os irmãos podem acompanhar o nosso plano de leitura. Temos, meus irmãos, diariamente renovado esse momento de comunhão com Deus, e queremos que vocês estejam sintonizados conosco, participando, colocando o seu devocional em dia. Todos os dias da semana você pode ser abençoado com esse momento com Deus, através do nosso plano de leitura bíblica devocional. Divulgo também, meus irmãos, o jantar dos namorados. Já estamos chegando, o dia 26 de junho será o jantar dos namorados. É um jantar para os casais, namorados. Você que ainda não se inscreveu, eu ouvi do Ministério de Casais que ainda restam poucas vagas. É muito importante, meus irmãos, você que tem desfrutado da bênção de Deus no seu casamento, na sua casa, na sua família, reserve esta noite para participar desse momento de comunhão, ouvir uma palavra de Deus destinada, direcionada ao relacionamento conjugal, e também participar de um delicioso jantar, meus irmãos. E custa apenas R$160. Meu Jesus, não paga literalmente o jantar em qualquer lugar da cidade que você decidir fazer com a sua esposa, mas aqui você, com apenas R$160, tem um maravilhoso jantar, momento de comunhão, momento da palavra de Deus. Então aproveite, faça a sua inscrição, participe com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua namorada. Esteja conosco no próximo dia 26, em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero apenas informar a igreja que as inscrições da nossa escola bíblica de férias estão encerradas, meus irmãos. Muita procura, portanto, meus irmãos, não temos mais vaga disponível. Aqueles que já se inscreveram, agora apenas esperar o dia do evento. Serão vários dias de eventos para as nossas crianças e seremos ricamente abençoados com tudo que acontecerá no mês de julho na nossa escola bíblica de férias. Chegamos ao momento de adorar o Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Esse é um momento solene, meus irmãos, e eu chamo a atenção da igreja para a importância desse momento. O povo de Deus sempre, meus irmãos, há milhares de anos, se apresenta diante de Deus e traz sua oferta ao Senhor. O que significa a oferta ao Senhor? Meus irmãos, é uma declaração da nossa dependência de Deus, da nossa gratidão a Deus, da nossa confiança de que Deus tem cuidado de nós e não vai deixar faltar nada. A igreja de Jesus avança, e são tantos projetos, e só avança, meus irmãos, porque há uma multidão de irmãos e irmãs que são fiéis nos seus dízimos, fiéis nas suas ofertas. A construção está avançando, meus irmãos. Muito em breve estará toda pronta para receber esta grande família. Portanto, renove o seu compromisso de cooperar e abençoar esta igreja. Faça isso agora em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés, meus irmãos. Nós vamos orar por você, pela sua família. Talvez você esteja precisando de uma porta de emprego. Talvez esteja precisando da bênção de Deus sobre os seus negócios. Chama aqui o pastor Felipe. Ele vai orar por nós e vai consagrar esse momento ao Senhor. Esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E peço que todos oremos juntos, meus irmãos. É um grande privilégio servir ao Senhor com as nossas ofertas. Pastor Felipe. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti, Senhor. Nesse momento agora do ofertório. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o ofertante, mas principalmente, Senhor, o coração que oferta com alegria nessa hora, Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, que abra portas de emprego nessa hora, que o Senhor é o Deus provedor, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que provê todas as coisas, o Jeová Jirê, o Deus de providência. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, que aquele que entrou aqui nessa noite te pedindo uma porta aberta, que o Senhor possa abrir em nome de Jesus Cristo, e que Ele possa testemunhar das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas, porque nós somos testemunhas, Senhor, do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça cada dia. Tu tem cuidado de nós, Senhor, o Teu cuidado é excelente, o Teu cuidado é maravilhoso, e nós te pedimos, Senhor, nessa hora, abençoa
abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu povo. Abençoa a construção do novo templo, os projetos da nossa igreja. Tudo, Pai, nós te entregamos em tuas mãos, porque sabemos que antes, Pai, que nós demos alguma coisa a ti, tu tem nos abençoado, tu tem nos dado muito mais. É por isso que nós, com o coração grato, entregamos a ti, nessa hora, a nossa oferta de gratidão ao teu nome. Recebe, Senhor, esse momento de adoração na tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, em nome do Ministério de Música, parabenizar o nosso pastor. Everson. Visto que ele é o nosso maestro, né? Pastor, que o Senhor continue te abençoando e que o Senhor volte logo, né? Para juntos nós continuarmos louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu pastor. Vou oferecer essa música aqui para o Senhor. O Grupo Logos é uma banda que o Senhor gosta muito. A gente vai tocar aqui. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Os vencedores cantem. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Diga! Jesus me segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Jesus me segue sim, Jesus me segue sim, Jesus me segue junto a mim. Levante
mãozinha e diga para Jesus vier e segue-se, Jesus vier e segue-se, Jesus vier e segue junto a mim. a Deus, glória para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, já chegando os momentos que antecedem a ministração da palavra de Deus, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor pela união conjugal, pelo casamento de 2 jovens dessa igreja. Quero chamar aqui à frente nosso amado irmão Francisco Yuri Campos Barros e a irmã Ana Samile Félix da Costa. Por favor, meus irmãos, cheguem aqui à frente. Nós vamos já orar pelos nossos irmãos. Ao final do culto temos também um casal de irmãos que estão celebrando o noivado. Mas esta é a hora do casamento. Irmão Yuri, irmã Samile já celebraram a união perante a autoridade civil. E também, meus irmãos, venham ao altar do Senhor, porque Deus faz parte desse momento. Deus foi quem realizou o primeiro casamento da história da humanidade, meus irmãos. E eles sabem e reconhecem que precisam e dependem da bênção de Deus para uma vida feliz, para uma família abençoada que eles agora têm a missão de construir. E eu quero, meus irmãos, Yuri e Samile, deixar apenas um verso para vocês. É um verso de bênção para vocês. Salmos 115, verso 15, diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus vos abençoe nesta caminhada, nessa jornada, meus irmãos, que vocês se propõem a fazer um com o outro, sendo fiel esposo, fiel esposa, por toda a vida, até que a morte os separe. Por isso, meu querido irmão Yuri, diante de Deus, diante desta igreja, testemunhas, a família, é de livre e espontânea vontade que você recebe irmã Samile como sua legítima esposa? Sim. Você promete honrá-la, amá-la, ser fiel a ela em todas as circunstâncias até que a morte os separe? Sim. Meus irmãos, vocês não ouviram sim, mas ela ouviu, viu? Ela ouviu bem aqui. Irmã Samile, diante de Deus, da igreja de Jesus, dessas testemunhas, é de livre e espontânea vontade que você recebe Yuri como seu legítimo esposo? Sim. Você promete honrá-lo, amá-lo, ser fiel a ele em todas as circunstâncias até que a morte o separe? Sim. Passo agora as suas mãos, irmão Yuri, aliança. Você colocará no dedo da irmã Samile. Pode tirar apenas a aliança da irmã Samile. Tome a mão esquerda dela e repita comigo essas palavras. Com essa aliança, diante de Deus, eu te recebo como minha esposa. Que ela seja símbolo do meu amor, da minha fidelidade por você. Pode colocar a aliança. Pronto, irmã Samile, se agora toma a aliança. A mão esquerda do irmão Yuri, olhando nos olhos dele. E diga assim: com essa aliança, diante de Deus, eu te recebo como meu esposo. Que ela seja símbolo do meu amor, da minha fidelidade por você. Pode colocar a aliança. A igreja pode aplaudir o nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos, todos nós. Vamos orar agora pelo irmão Yuri, irmã Samile, pedindo a bênção de Deus sobre eles, sobre suas famílias, sobre os anos e a vida que eles passarão a trilhar juntos agora, como esposo e esposa, perante o Deus dos céus. Podemos levantar nossas mãos e estender para cá, meus irmãos? É a família de Deus, meus irmãos. Nós somos uma grande família, mas nós distinguimos nossos irmãos nessa hora para pedir a bênção de Deus sobre eles, porque é um dia especial para eles e é também especial para nós. Santo e maravilhoso Deus,
nós estamos diante de Ti, Senhor, no Teu altar. E aqui no Teu altar está, Senhor, irmão Uri, irmã Samli. Teus filhos vêm aqui, Deus, para pactuar a sagrada aliança do matrimônio, Senhor. O Senhor tem sido bom com eles e dá a eles, Pai, a alegria, Deus, e o prazer de começar uma vida juntos. Esse é o plano do Senhor para nós, para humanos. O Senhor nos fez para este momento e eu quero te agradecer, porque se cumpre a Tua vontade na vida deles agora. E assim como o Senhor tem estado presente na vida de tantas famílias, de tantos casais, abençoando, dirigindo, Deus, dando sábia direção, eu oro para que também assim seja com o irmão Yuri e irmã Samli, que eles experimentem o favor do Senhor, a Tua bênção, a provisão, o cuidado do Senhor sobre eles, sobre sua casa, sobre seus planos, seus sonhos. Os abençoe, Senhor, que esta família, este casamento seja marcado pelo Teu amor, e da fonte infinita que é o amor, possa, Senhor, brotar a alegria e o prazer da comunhão, de estar juntos, e de compartilhar uma caminhada juntos, Pai, como fiel esposo, fiel esposa, por toda a vida. Nós oramos pelos Teus filhos, e como igreja os abençoamos agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Irmão Yuri, irmã Samli, diante de Deus, feitos votos da sagrada aliança do matrimônio, como ministro do Senhor, eu vos declaro marido e mulher. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Podeis sentar, meus irmãos, e nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus ao seu coração, meus irmãos? Todos nós. Convido aqui o presbítero Saulo Oliveira. Ele é o mensageiro de Deus para nós nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero também aproveitar esta oportunidade e saudar todos os irmãos que nos acompanham pelo canal da igreja no YouTube, os nossos ouvintes da rádio Templo Central FM, que Deus possa abençoá-los. E neste momento nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Eu vou fazer neste momento uma leitura menor, vou ler a partir do versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar este momento e agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Também quero deixar aqui as minhas saudações ao pastor Antônio José, porque ontem foi o seu aniversário, completou mais um ano de vida, e nós continuamos orando por ele para que logo, mais breve possível, ele possa estar aqui cultuando ao Senhor juntamente conosco. E quero aproveitar também e parabenizar todos os pastores que trabalham aqui na nossa capital, mas também aqui na nossa igreja sede. E aí eu faço isso no nome do pastor Ozean Gomes, representando aqui os nossos pastores, que Deus possa abençoá-los. Hoje, segundo domingo de junho, é comemorado no Brasil o Dia do Pastor. Que Deus os abençoe. Vamos à leitura do texto sagrado, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 14, que diz assim, a minha versão é ARC. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo
em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Amém? Apenas estes versículos para a nossa meditação nesta noite. O título desta mensagem que o Senhor colocou em nosso coração é Enxergando no Vale com os Olhos da Fé. Vou repetir: enxergando no vale com os olhos da fé. Irmãos, há momentos em que a nossa vida parece amanhecer cercada. A notícia chega, a pressão aumenta, o medo se instala e a alma pergunta, como o moço de Eliseu: ai, meu Senhor, que faremos? O problema de muita gente não é a ausência de Deus, mas a incapacidade de discernir a presença dele no meio da crise. O cenário de 2 Reis 6 não é de culto tranquilo. O cenário é de guerra. Não é de estabilidade, é de ameaça. Aqui nós vamos observar que não é cenário de aplauso, é cenário de cerco. E é exatamente nesse ambiente que Deus resolve ensinar uma verdade que muitas vezes a carne não entende. Quando o servo de Deus está no centro da vontade de Deus, o invisível é mais real do que o visível. Esta passagem não é apenas sobre Eliseu, nem apenas sobre cavalos e carros de fogo. Esta passagem aponta para o Deus que protege, para o Deus que revela, para o Deus que vence sem perder a misericórdia. E em última instância, ela nos conduz a Cristo, porque Jesus é a revelação perfeita desse Deus que abre os olhos, desmonta trevas e transforma inimigos em alcançados pela graça. Explicando o contexto do texto que nós lemos aqui em 2 Reis 6, o ministério de Eliseu, ele acontece num tempo de apostasia em Israel. Politicamente havia tensão, espiritualmente havia decadência, moralmente havia confusão. Mesmo assim, Deus preservava um testemunho profético no meio da corrupção nacional. Nós vamos observar que os livros dos reis mostram a história da nação à luz da aliança, destacando que os reis são avaliados conforme se apegam ou se afastam da palavra do Senhor. Em outras palavras, a crise de Israel não era primeiro militar, mas espiritual. E aí nós vamos observar que no texto que nós lemos, 2 Reis 6, do 8 ao 23, o rei da Síria arma emboscadas contra Israel. Mas todas são frustradas, porque Deus revela os planos inimigos a Eliseu. Nós vamos observar aqui a facilidade com que Deus lidava com os sírios, que deveria ensinar a Israel que o Senhor podia protegê-los. Mas o rei de Israel, ele inclusive foi poupado diversas vezes
porque por causa da advertência profética, a advertência de Eliseu. Isso nos mostra que a verdadeira segurança do povo de Israel, não estava na inteligência militar, em acordos militares, mas na voz de Deus. O Wisby, comentando isso aqui, ele vai dizer assim, que humanamente falando, Eliseu estaria mais seguro em Samaria do que em Dotã. Mas ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus cuidava dele. E faz uma observação poderosa. Quando os servos de Deus estão na vontade de Deus e fazendo a obra de Deus, eles são imortais até que a sua missão termine. Isso não é triunfalismo, é confiança na soberania divina. E olhando para a geografia daquele lugar, Dotã, a cidade em que o profeta Eliseu se encontrava, esta cidade ela estava em um vale. E no vale ela estava rodeada por colinas. E aí nós vamos observar, vendo a questão geográfica do mapa, estava ali nas encostas do Monte Carmelo, as colinas, em meio às colinas de Samaria. Então a região era de vale. E quando este exército chega a Dotã, o exército sírio chega a Dotã, eles têm uma visão privilegiada, porque eles cercam a cidade estava no vale e eles estavam acima. Eles tinham completa visão da casa, do local onde Eliseu estava com o seu moço. Então eles tinham, digamos assim, uma vantagem também do ponto de vista militar. Humanamente falando, seria impossível haver algum tipo de escapatória do profeta com o seu moço, até porque aqui nós estamos diante de uma operação de guerra, uma operação militar, carros, cavalos, guerreiros, todos a serviço do rei sírio para capturar apenas um homem, um profeta, o profeta Eliseu. E aí nós vamos observar, e explicando o texto, olhando para o texto, no versículo 12, nós podemos já destacar que o inimigo faz planos, mas Deus continua no controle. O inimigo pode até projetar alguma coisa contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos lares, contra as nossas casas. Mas não nos esqueçamos, por mais que o mal projete alguma coisa, o Deus a que servimos, Ele continua no controle. Ele não perde o controle. Eliseu, versículo 12, Eliseu, o profeta que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei da Síria pensou que havia um traidor no seu reino, na sua equipe. Ele não conseguia imaginar que havia um Deus acima da estratégia humana. Um Deus que ouve o sussurro do quarto fechado e desmonta o plano antes de ele nascer no campo de batalha. O texto está dizendo uma coisa para nós: o céu não é pego de surpresa. Os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos lutos, as nossas dores não surpreendem o nosso Deus. Surpreendem a nós que somos humanos, falhos, corruptíveis, pequenos, nada sabemos, não somos, não podemos. Mas o Deus a que servimos é o Deus que é o Deus que sabe, é o Deus que pode, é o nosso Deus, é o Deus desta igreja. Há uma mensagem também aqui, o Espírito Santo, ele não perdeu a capacidade de revelar, discernir, advertir e guardar a igreja. O Deus de Eliseu continua conhecendo conspirações, intenções, laços e armadilhas. O mal ainda trama, mas só Deus conhece tudo, só Deus vê tudo, só Deus reina sobre tudo. E vamos avançar, e avançando no versículo 16, o medo do moço nasceu do que ele viu, a paz de Eliseu nasceu do que ele cria. E aí o versículo 16 vai dizer assim: não temas, profeta falando ao moço, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
O moço acorda cedo, vê cavalos, carros, soldados cercando a cidade, operação de guerra, operação militar, e ele entra em desespero. Eliseu vê a mesma cena, a mesma coisa que o moço viu, Eliseu também viu, Eliseu também presenciou. E Eliseu permanece em paz. Eliseu não se atemoriza. A diferença não está no cenário, está na percepção espiritual. Moody vai resumir isso aqui dizendo assim: a vista vê as aparências e os temores, enquanto que a fé vê a Deus e a alma fica em paz. Igreja, a fé não nega a realidade, ela enxerga uma realidade maior. Fé não é chamar o problema de inexistente. Fé é olhar para o problema sem dar a ele a palavra final. Fé é dizer: eu vi o cerco, eu estou vendo o cerco, mas eu também creio no Senhor dos exércitos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 2 Crônicas 32:7, aquele contexto de Senaqueribe, da Síria, contra Ezequias em Judá, vai dizer assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Versículo 17. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A maior necessidade do moço de Eliseu não era fuga, era visão. Note que Eliseu não ora primeiro para que Deus mande fogo, para que Deus derrube o inimigo, ou abra uma rota de escape. Eliseu ora por visão. Eliseu pede a Deus que conceda ao moço visão, que abra os olhos do moço, porque antes de Deus mudar a circunstância, Deus quer mudar a percepção do servo. E aí nós vamos observar que Eliseu não pediu que Deus alterasse a situação, mas que o servo visse a realidade do que já estava ali. E acrescenta que quando alguém está cego para a realidade espiritual, somente Deus pode abrir os seus olhos. E isso é tremendo, porque a gente pedindo mudança de ambiente, enquanto Deus quer liberar discernimento. A gente pedindo que a guerra termine, enquanto Deus quer revelar que nunca faltou céu ao redor dela. João 9,39, disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, e a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E o versículo 17 vai dizer assim, ainda expondo o texto: e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O monte já estava cheio antes do moço enxergar. O texto não diz que os cavalos e os carros chegaram depois da oração do profeta. Eles já estavam lá. O moço é que ainda não via, não enxergava. A proteção de Deus, meus irmãos, ela não começa quando você percebe. Ele já está operando antes da sua percepção. Ele já está agindo antes que você entenda, antes que você compreenda, antes que você perceba. Ele já está em ação. Ele já está agindo. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. A proteção poderosa de Deus estava evidente. Nós vamos observar que a fé não imagina coisas irreais. Ela se apropria de realidades que os sentidos não conseguem demonstrar. O mundo invisível de Deus não é uma fantasia religiosa, é realidade superior. Este episódio,
ele é um poderoso testemunho da realidade do reino espiritual e da proteção por intermédio dos anjos. Sublinha a ideia de que a guerra não é apenas contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, uma referência aqui a Efésios 6:12. Salmo 34:7, ele vai nos lembrar. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91:11 vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o texto vai avançando, no versículo 18, Eliseu pede agora, no primeiro pedido ele pede para que Deus dê visão ao moço. E no segundo pedido, em relação ao exército inimigo, ele pede ao Senhor para que fira esta gente com cegueira. O mesmo Deus que abre os olhos, ele também pode fechar os olhos. Depois que Deus abre os olhos do moço, Eliseu pede que os sírios sejam feridos de cegueira. E aí esta cegueira aqui, a falta de capacidade de reconhecer, Deus deixou o exército sírio impotente. Que contraste impressionante aqui nesta passagem. Um servo de Deus tem os olhos abertos para ver a proteção, para ver a providência, para ver o livramento. E um exército inteiro, armado, pronto para a guerra, fica cego no auge da própria força. Isso nos ensina que a inteligência sem revelação continua sendo cegueira. Armas sem discernimento continuam sendo impotência. Força sem Deus é fraqueza enfeitada. Versículo 22. Em seguida ele vai dizer: põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. A vitória do profeta vai terminar em mesa, não em massacre. Aqui o texto vai explodir em graça. O rei de Israel quer matar. Eliseu manda alimentar. O rei pensa em vingança. O profeta pensa em misericórdia. O rei quer encerrar com sangue. O profeta encerra com banquete. Eliseu ordenou que os soldados inimigos fossem tratados com bondade e generosidade, e que essa resposta ao mal com bem alterou, ao menos por um tempo, as incursões, a política das incursões, das invasões sírias em relação a Israel. Aqui nós vamos observar que eles não foram executados segundo o costume da guerra, mas eles foram de fato, eles eram considerados prisioneiros do Senhor. E o resultado foi que as incursões sírias cessaram por algum tempo. Mas como este texto que nós lemos nesta noite, expomos um pouco dele, aponta para Cristo, onde enxergamos nessa fase da história do enredo da salvação dos reis, Cristo aqui. Os livros dos reis contam a história de uma nação que possuía a promessa de Deus, mas cujos reis falharam repetidamente. Enquanto os homens fracassavam, Deus permanecia fiel à sua aliança. Em meio à decadência espiritual de Israel, Deus levantou profetas como Eliseu para preservar o seu povo e apontar para o verdadeiro rei que viria. Cada rei falhou, cada profeta apontou para alguém maior, e esse alguém é Jesus Cristo, o Rei perfeito, o profeta definitivo, o Senhor dos exércitos. Aqui o texto sai de Dotã e corre para o Calvário. Eliseu é grande, mas Jesus é maior. Eliseu revelou emboscadas, mas Cristo revela os segredos do coração. Eliseu orou para abrir os olhos de um moço. Cristo abre os olhos dos cegos espirituais. Eliseu, cercado em Dotã, foi preservado pelo céu. Cristo, cercado no Gólgota, entregou-se voluntariamente para nos salvar. Eliseu deu pão e água aos inimigos vencidos. Cristo
prepara mesa de reconciliação para pecadores que viviam em inimizade com Deus. Em 2 Reis 6, Deus vence o inimigo sem perder a santidade. Em Jesus, Deus vence o pecado, a morte e Satanás, sem perder a justiça e sem desistir da misericórdia. Na cruz, Cristo despojou os principados e potestades. Na ressurreição, provou que o império invisível de Deus é mais forte do que toda a evidência visível do inferno. Então, o centro desta mensagem não é apenas há anjos aí ao seu redor. Não. O centro desta mensagem é: em Cristo, o reino de Deus já invadiu o campo da nossa guerra. O Senhor não apenas nos protege externamente, Ele nos salva internamente. Ele não apenas livra do inimigo ao redor, mas Ele nos liberta da cegueira dentro de nós. Glória a Jesus. Mas nós temos algumas aplicações para nós nesta noite, através desta história. E a primeira delas é que quem vive com Deus possui informações que o mundo não possui. Eu vou repetir. Quem vive com Deus possui informações que o mundo não possui. Versículo 12. Eliseu fazia saber ao rei de Israel. O segredo de Eliseu não era inteligência militar, era intimidade espiritual. Enquanto os homens discutiam estratégias nos palácios, Deus falava com seu servo. A autoridade profética de Eliseu demonstrava que nenhum plano humano pode prevalecer contra os propósitos de Deus. Eliseu não era poderoso porque sabia muito, era poderoso porque andava perto daquele que sabe tudo. Nós precisamos compreender, meus irmãos e irmãs, que existe uma sabedoria superior que procede de Deus. Quem anda em oração frequentemente percebe perigos antes que eles cheguem. Recebe direção antes de tomar as decisões e encontra paz antes das respostas. Mas nós precisamos estar como Eliseu, pertinho dele, juntinho dele. Dele quem? De Cristo, nosso Deus, andando com ele, falando com ele. Mas em segunda aplicação aqui deste texto, nós vamos observar que o medo nasce quando olhamos apenas para o visível, para o que está diante dos nossos olhos. Versículo 15, o moço disse: ai meu Senhor, que faremos? Ao amanhecer, o servo vê o exército sírio cercando a cidade. A sua reação é imediata: estamos perdidos, não tem o que fazer, não temos poder. O perigo, a situação era real, o perigo era verdadeiro. Soldados existiam, os cavalos existiam, os carros existiam, mas havia uma realidade maior que ele ainda não conseguia enxergar. Champlin, comentando isso aqui, ele vai dizer assim: o problema do servo não era a falta de proteção divina, mas era a incapacidade de percebê-la. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós vemos a enfermidade, o diagnóstico, a crise financeira, a oposição, o problema familiar, mas não vemos o agir de Deus nos bastidores. Ficamos apenas olhando para o problema, para a adversidade, para a circunstância difícil. O medo cresce quando os nossos olhos estão fixos apenas nas circunstâncias. A fé cresce quando os nossos olhos estão fixos em Deus. O tamanho do problema, meus irmãos, depende de quem está ocupando o centro da nossa visão. O maior milagre em tempos de crise é enxergar certo, é enxergar direito, é ter percepção espiritual, visão de Deus, visão do céu. Talvez a sua oração nesta noite precisa mudar. Em vez de apenas dizer: Senhor, tira isso de mim, diga assim: Senhor,
abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar a tua providência, o teu livramento. Porque quando Deus abre os olhos, o medo perde autoridade. O problema talvez continue diante de você por um tempo, mas ele já não vai governar a sua alma. 2 Crônicas 20, 12, aquele contexto dos filhos de Moabe e de Amon contra Jeosafá, o versículo vai dizer assim: a Deus, na oração de Jeosafá, a Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Aí o final aqui dessa oração, neste versículo 12, ele diz assim, é uma mensagem para nós nesta noite: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Aí Deus usa o profeta Jaziel naquele contexto, ainda no mesmo capítulo, do segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Aí no versículo 15, o profeta usado por Deus vai dizer assim: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí o versículo continua dizendo que amanhã eles vão descer contra eles, vão achar eles no fim do vale. E aí o 17 ele diz: nesta peleja não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. A oração no tempo da guerra, da dificuldade do rei, era dizendo: nós não podemos, nós não sabemos, não temos como, mas os nossos olhos estão postos, estão fixos, estão fitos em Ti, Senhor. Eu me recordo agora do Salmo 121, que vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. Mas a terceira verdade que nós observamos aqui, extraindo deste texto, é que Deus possui mais recursos do que nós conseguimos ver. Versículo 17: Senhor, abre os olhos dele para que veja. É uma oração extraordinária. Eliseu não pede um exército, não pede reforços, não pede fuga, ele pede visão. Porque o problema não era externo, era perceptivo. Quando Deus abre os olhos do servo, ele vê. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O exército celestial já estava lá antes daquele exército sírio chegar. O socorro de Deus não chegou depois, já estava presente. O exército celestial simboliza a constante proteção divina de Deus sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Este povo tem dono e o dono cuida do povo. Pode se levantar o inimigo que for, mas este povo tem dono. E o dono cuida deste povo. Glória a Deus por isto. E aí nós vamos observar que o servo descobre ali que nunca esteve sozinho. Há recursos espirituais de Deus que você ainda não enxergou. Há livramentos que Deus já preparou. E às vezes a gente até recebe livramento e não tem nem conhecimento. Há respostas que estão a caminho. Há batalhas que estão sendo travadas em seu favor. O Deus que protegeu Eliseu continua guardando a sua igreja. Mas nós também precisamos compreender, entender e discernir o tempo. Nem todo cerco, nem todo dia de batalha, contra operação de guerra militar, é sinal de abandono. Alguém pode pensar que a luta, a situação difícil está tão grande, e dizer assim: será que Deus não está vendo? Será que Deus me abandonou? Não, não. Se Dotã está cercada, isso não significa que Deus foi embora.
Às vezes o cerco é apenas o palco onde o Senhor vai revelar o invisível. Não interprete a guerra como a ausência de Deus. Há batalhas que só existem porque você carrega uma promessa, uma chamada, uma presença. Há um propósito maior que você ainda vai compreender. Há algo que talvez esteja sendo trabalhado no teu interior, dentro da tua casa, na tua vida, na tua mente, no teu coração. Há propósitos maiores que muitas vezes não compreendemos, não entendemos no momento do cerco. Mas eu quero avançar e continuar e dizer aqui que o Senhor não apenas quer nos dar livramento, mas Ele também quer nos tornar parecidos com Cristo. Ele apenas não livra, Ele apenas não dá a providência no dia mau, na hora da batalha, mas Ele também quer nos tornar parecidos com Cristo. O final da história é surpreendente. O povo de Deus vence aquele exército, e aí eles vão oferecer pão e água ao inimigo, por ordem do profeta. Primeiro o profeta pede para que Deus tire a visão, depois o profeta pede que conceda a visão, e em seguida o rei de Israel pergunta se ele pode feri-los. O profeta diz que não, vai dar pão e água. E aí a maturidade espiritual, e aí já é uma sombra, do Evangelho de Cristo. A maturidade espiritual não se prova apenas quando derrotamos ataques, mas quando nós refletimos o caráter de Cristo no modo como tratamos quem nos feriu. E aí nós vamos observar que naquele contexto, mesmo aquele exército querendo invadir, destruir a cidade, mas aí nós vamos observar, capturar o profeta, mas nós vamos observar que ele vai dizer assim, vamos dar pão e água. E aquela atitude aplacou a ira dos sírios por um determinado tempo. Aquela atitude fez com que aquelas incursões, aquelas tentativas de invasões dos sírios, elas parassem, elas estancassem por um determinado espaço de tempo. E aí os músicos podem já vir chegando. Esta noite, o Espírito Santo nos chama a sair da ótica do moço e entrar na visão do profeta. Talvez o problema que você esteja enfrentando na tua casa, no teu lar, na tua família, com os teus, ou até mesmo na sua própria vida, tenha feito com que você tenha ficado sem a visão. Sem a visão do quê? Sem a visão de Deus, sem a visão do céu, sem a visão do livramento, sem a visão da providência. Mas nesta noite, Deus marcou este encontro conosco para nos lembrar que Ele continua sendo nosso Deus, que Ele continua sendo nosso Rei, que Ele continua sendo nosso general de guerra que não perde batalha, que Ele está no controle no céu e na terra, que é Ele quem abre, que é Ele quem fecha, que é Ele quem dá, que é Ele quem tira, que é Ele quem dá a visão, que é Ele quem faz andar, que é Ele quem ressuscita, que é Ele que salva, que cura, que batiza, que renova, que restaura. Tudo vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele, para todos sempre. Ele está no controle. O cerco pode estar fechado, a situação pode estar sendo de guerra, batalha travada. Você olha para os carros, você olha para os cavalos, você olha para o exército inimigo e está meio que atemorizado. Está como o moço de Eliseu, está sem saber o que fazer, está olhando e dizendo, meu Deus, onde estás? Até quando, Senhor? Nós vamos perecer aqui? Mas nesta noite, nós vamos orar como Eliseu orou. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, concede-nos visão, visão do céu, visão de Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Quando Deus abriu os olhos do moço, havia cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ah, meus irmãos, Eliseu até disse a ele assim antes, mais são os que estão conosco que os que estão ali com eles.
E aí nós vamos observar que talvez você tenha chegado esta noite a este culto, olhando apenas para os cavalos do inimigo, olhando apenas para os carros da ansiedade, olhando apenas para os soldados do medo, olhando apenas para os cercos da sua casa, da sua saúde, do seu ministério, da sua mente. Mas o Senhor manda dizer: há mais conosco do que com eles. O monte continua cheio, o céu continua em volta, a providência continua ativa, Cristo continua reinando. E se o Senhor abrir os seus olhos nesta noite, você perceberá que não atravessou uma luta sozinho sequer. Nós estamos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Não chegamos aqui por causa do nosso mérito, da nossa força, não. Nós não podemos nada. É Ele quem pode tudo, é Ele quem faz tudo, é Ele quem sabe tudo. Então, se nós estamos aqui nesta noite, nós estamos porque até aqui Ele nos ajudou, porque Ele nos trouxe até aqui, porque a Sua presença esteve conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de cerco e nos dias de paz. Ele esteve conosco e Ele está conosco, Ele continua reinando. E eu quero encerrar desta forma: não temas o que te cerca, não tenha medo do cerco do inimigo, porque você sabe quem te guarda não dorme, quem te guarda não cochila, quem te guarda não falha, quem te guarda, meus irmãos, quem te guarda já está vendo adiante, já está lá no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Não se desespere com os que os seus olhos naturais estão vendo. Não fique desesperado com o que os teus olhos carnais estão enxergando, porque o reino de Deus não depende da nossa vista, depende da soberania do Senhor. E se em Cristo os teus olhos forem abertos, você descobrirá que o Deus que te livra é o mesmo Deus que te transforma, e o mesmo Deus que te transforma é o Deus que te enviará de volta ao campo, não como vítima do cerco, mas como testemunha da glória de Deus. Hoje o Senhor ainda abre os olhos, hoje o Senhor ainda cerca os seus com seu fogo, hoje o Senhor ainda confunde o inimigo, hoje o Senhor ainda prepara mesa no lugar da guerra, e hoje em Cristo a visão, a livramento e a graça para esta casa. Que você possa sair daqui nesta noite ciente de que por maior que seja o teu cerco, a tua luta, a tua dificuldade, a providência de Deus, a presença de Deus, os carros e os cavalos de fogo ainda estão à nossa disposição. Tem quem não creia, tem quem não acredite, mas eu não vou ligar para quem não acredita, para quem duvida. Eu continuo crendo nesta palavra, no poder deste Deus. Olha, os carros e os cavalos de fogo ainda estão à nossa disposição. Ainda há resposta da oração que é feita com fé neste lugar. Ele ainda continua soberano, Rei e Senhor, governa sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle das nossas vidas, nada sai do seu controle, e Ele ainda abre os nossos olhos e concede-nos visão para prosseguirmos na jornada até as mansões celestiais, até a Jerusalém de Deus. Que você possa sair daqui nesta noite com este clamor: Senhor, se eu não estiver enxergando, se eu não estiver vendo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu te veja, para que eu veja a tua providência, para que eu sinta a tua presença, o teu cuidado. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Levante suas mãos. Eu quero ouvir o som de glória, meus irmãos. Deus tem falado conosco. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, no meu refúgio a minha fortaleza. Abra sua boca. Aleluia. Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolie ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Adore o Senhor. Abra sua boca. Essa é uma declaração de fé, meus irmãos. Exclusivo é Aleluia. o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus em adoração pelo que Ele tem falado conosco, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso esse nosso, meus irmãos. Trazer a gente aqui para um banquete desse é bom demais, não é não? Glória a Jesus. E eu sei que essa palavra, meus irmãos, é uma resposta de Deus para pessoas aqui, para irmãos aqui. Eu queria orar por você nesta hora. Se Deus tem falado com você, se você gostaria de uma oração, talvez uma luta que você esteja passando, dias de temores, preocupações, talvez os seus olhos estejam assim, como os olhos do moço, só vendo o cerco, a luta, o problema, a enfermidade, a crise. E Deus nesta noite te convida a mudar a visão, a ver as coisas com os olhos do profeta. Há um Deus te protegendo, meu irmão, minha irmã. Há um Deus te guardando. Você nem percebe, mas está lá. Há um cerco espiritual entre o problema e você. É por isso que os inimigos não te esmagaram ainda. É por isso que essa luta ainda não destruiu você, porque há um limite. O inimigo não avança sobre você, porque para chegar em você ele tem um exército de Deus te cercando, te protegendo. É um escudo, meus irmãos, que te guarda, que te traz aqui.
que te mantém vivo. Se esta palavra alcança você, venha. Muitos irmãos aqui à frente. Muitos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já pensou? Começar a semana com os olhos do profeta? Sua segunda-feira não vai ser a mesma da segunda passada. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar por todos esses irmãos. Muitos irmãos aqui à frente. Essa é a resposta que nós damos, meus irmãos, à palavra que vem até nós. O Senhor fala conosco, que nós reagimos assim, vindo ao altar, dizendo: Senhor, eu me identifico com isso, essa palavra foi para mim. Eu preciso dessa força, eu preciso dessa visão. Eu preciso, Deus, lidar assim como profeta, calmamente. Não teve crise de ansiedade. Apenas disse: Senhor, abra a visão do moço, porque eu já estou vendo. E aí muda tudo, né, meus irmãos? O mundo caindo ao redor e o profeta tranquilo e calmo. Nós vamos orar por esses irmãos numa primeira oração. E em seguida nós vamos orar pelos pedidos de oração, pelos aniversariantes. Esta é a oração daqueles que estão aqui em resposta àquilo que Deus falou conosco. E muitos irmãos aqui. Oremos por todos em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, justo e maravilhoso. O teu povo está aqui, Senhor. Essa é a resposta que os teus filhos dão àquilo que o Senhor tem falado. E foi muito claro o que o Senhor disse para nós nesta noite. Há uma visão, Deus, que o Senhor quer nos dar na vida no vale. Porque esta é a vida de muitos de nós aqui hoje à noite. É o vale, Deus. O lugar cercado de montes, em que o inimigo parece que tem todas as vantagens contra nós, mas ele não tem. Ele não tem porque não estamos só. Ele não tem porque não estamos abandonados à nossa própria, Deus, pequenez, impossibilidade. Há um exército de Deus. Há uma provisão de socorro, de livramento, de proteção. O Senhor dos exércitos está conosco. E eu oro a Ti agora, Deus, para que a visão do profeta seja a visão nossa, de cada um de nós, para que enfrentemos as lutas dos nossos vales, Deus, não com ansiedade, preocupação excessiva, não com medo e desespero, mas com confiança de que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está com os nossos inimigos. Eu oro pelo teu povo, eu oro pelos meus irmãos aqui ajoelhados, que a tua bênção os alcance, que o teu amor renove eles, Pai, de força e de coragem. É a minha oração pelos teus filhos, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe a todos. Podem voltar aos seus lugares. Vocês levam a bênção de Deus, cada um de vocês. Levem com vocês a vitória de Deus para suas famílias, para cada um em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos um momento de oração agora. E um momento de oração pelos nossos irmãos. Pedidos de oração já foram colocados ali. E eu peço que seja novamente colocado para que esses irmãos venham aqui à frente. Nós vamos orar por eles, por todos eles. Primeiro, meus irmãos, os nossos irmãos que estão aniversariando. Eu quero chamar aqui à frente nosso querido irmão Edson Leles. Ele já está vindo aqui no corredor central. Irmão Edson é líder com a irmã Gleiciane, meus irmãos, do Ministério de Acolhimento da igreja. Cooperador desta casa, um servo fiel e muito dedicado à obra de Deus. Nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Irmão Jeremias também. Esse dia era de casamento, agora é natalício. Semanas de bênção para você, irmão Jeremias. Glória a Deus. Vamos orar pela irmã Adna Azevedo, irmã Josabete Azevedo. Por favor, venham aqui, meus irmãos, todos os aniversariantes.
Oraremos também, meus irmãos. Amém. Como é o seu nome? Irmão Jonathan. Amém. Vamos orar pelo irmão Jonathan. Orar pela irmã Rutilene, irmão Antônio Marlon, meus irmãos. Oração por libertação. Oração pela saúde da irmã Maria Itamar, irmã Keila Luz, irmã Helena Lacerda. Esses são os pedidos de oração. A Igreja de Jesus quer parabenizar esses amados irmãos que estão aniversariando hoje. Levantem as mãos comigo, por favor, meus irmãos, e digam-nos todos: parabéns! Que Deus vos abençoe! Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que o Deus de Jacó os proteja. Que o nome de Deus esteja sobre vocês, dando vida longa, saúde e muitas realizações. Quero também chamar aqui, meus irmãos, a irmã Ingrid e o irmão Isaac, casal de jovens dessa igreja, que, meus irmãos, já estão noivos, firmaram um compromisso de noivado para um casamento. A gente vem os acompanhando, já estamos também acompanhando já toda a organização, a preparação para o casamento, um pouquinho mais à frente. E eles estão aqui para pedir a bênção de Deus por esse momento, e nós vamos orar por vocês. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, provendo tudo que vocês precisam nesses dias de preparação, para que tenham uma linda cerimônia, um momento especial para vocês, para a família de vocês. Vamos orar por eles, todos esses irmãos aniversariantes, irmãos pedindo oração pela saúde, por libertação, e também irmão Isaac e irmã Ingrid, que estão também, meus irmãos, celebrando o noivado e a preparação para o seu casamento. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, eu quero mais uma vez diante de Ti, Senhor, orar agora pelos Teus servos. Temos muitos pedidos de oração aqui, Senhor. Irmãos precisando de cura, precisando de libertação. Os nomes foram mencionados aqui. O Senhor conhece a vida deles, o que eles precisam, Pai. A extensão da luta, da enfermidade. E Tu és poderoso, Deus, para sanar toda enfermidade, tirar do corpo do Teu filho e da Tua filha esta dor. Deus, esta enfermidade que talvez esteja nesse momento impedindo alguns de estarem aqui. Mas como Tua igreja, Deus, e na autoridade do Teu nome, ergo as minhas mãos agora aos céus, e no nome de Jesus eu declaro: toda enfermidade seja retirada agora do corpo dos filhos, das filhas de Deus. Em nome de Jesus, receba cura agora, seja curada agora, no nome de Jesus. Aqueles que pedem oração por libertação, Deus, o Senhor veio para libertar aqueles que estão aprisionados, e mais uma vez ordeno no nome de Jesus: sejam libertos de toda a opressão, de toda a cadeia maligna que manieta, que escraviza, que oprime. Sejam libertos, libertas, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, agora pelos meus irmãos que estão aniversariando. Recebem do Senhor a dádiva da vida. A vida é um dom do Senhor. Eu oro para que o Deus que os dá vida sustente os teus servos, dando saúde, dando vida feliz, abundante, Deus, com suas famílias. Que eles experimentem o bem de Deus em cada dia, nesta vida e nesta jornada. Eu oro pelos teus servos, Deus, que pactuaram, Senhor, o compromisso do noivado. Irmã Ingrid, irmão Isaac, que o Senhor abençoe, dê a eles, Pai, tudo o que eles precisam nesses dias de preparação do casamento. Que eles possam, Senhor, sentir o teu cuidado com eles e ter a alegria de participar, Deus, do plano maravilhoso, de muito em breve receber do Senhor, Deus, a bênção de construir uma família sagrada, Deus, uma comunidade de amor chamada família. Proteja, os guardes no temor do Senhor, que eles experimentem a Tua bênção, suas famílias, todos os que participam, Deus, deste tempo. Que haja, Deus, esta sensação maravilhosa da aprovação do Senhor, do cuidado do Senhor, nos mínimos detalhes. Eu oro pela Tua igreja, o Teu povo que se reuniu nesta noite. Nos guarde e proteja dos males
nos leve em segurança para as nossas casas. Nos dê, Senhor, a alegria e a disposição de vir aqui outras vezes, para cultuarmos o Teu nome, para estarmos em comunhão. Oro por todos nós, pela nossa semana que se inicia, e peço todas essas coisas no amor do Teu Filho bendito Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor do Pai, que as consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Jesus, a igreja do culto presencial, a igreja do culto online, todo o povo de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Cumprimente, meus irmãos, pelo menos 10 pessoas. Uma semana abençoada para todos, para as nossas famílias, em nome de Jesus.